Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o Grupo Escatom e ainda estamos estudando as razões pelas quais a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Quem assistiu à última live viu que nós estamos com a argumentação do capítulo 12, verso 5 de Apocalipse. Através deste versículo, nós estamos sustentando um argumento antigo do John Nelson Darby, mas não só dele, também temos o Ironside e outros escritores pré-tribulacionistas que defendem que o filho varão do capítulo 12 de Apocalipse é o corpo de Cristo, é a igreja, e ali se trata do arrebatamento. Eu vou pedir para o irmão Almi colocar o capítulo 12 aí, mais uma vez, de Apocalipse, e hoje eu quero caminhar também com vocês com mais algumas argumentações, é, fora aquelas que foram colocadas, mas aprofundar mais algumas para a gente poder fechar essa parte do filho varão. Então, vou ler o verso 5 mais uma vez, que diz assim: E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, nós estamos olhando para esse texto e não estamos pensando na ascensão de Cristo. Estamos pensando no arrebatamento da igreja, entendendo que filho varão aí é uma entidade corporativa e não uma pessoa individual. É Cristo? É, mas é Cristo na igreja. É a igreja que é corpo de Cristo. O próprio Cristo se identifica com a igreja dele. Por quê? Já falamos que o nosso olhar para o capítulo 12 de Apocalipse é um olhar futurista e não recapitulador. Então, nós não estamos olhando para o capítulo 12 pensando no pretérito, nós estamos pensando no escatom. Então, olhando para o texto em si. E hoje eu quero argumentar com os irmãos sobre a ideia corporativa do capítulo 12, né? Não só para o filho varão. Mas se você olhar, desde o irmão Almir pode colocar desde o verso 1, a gente tem como, vamos dizer assim, como personagens deste capítulo, nós temos uma mulher no verso um dragão no verso 3 e um filho varão no verso 5. Então, quando a gente pensa nisto, nós vamos pensar assim, essa mulher do verso um não é um, um indivíduo, né? Então, essa mulher aí, ela é uma corporação, ela é uma entidade corporativa. Então, quando a gente pensa nessa mulher, a gente não está pensando em Maria, entende? A gente não está individualizando essa mulher. A gente não está pensando em Raquel, a gente está pensando numa mulher com nação. Então, quando a gente pensa no simbolismo, essa é a expressão, quando a gente pensa no simbolismo do capítulo 12, a gente tem entidades e não pessoas. E aí eu vou andar um pouco mais nisso aí com os irmãos. Então, quando a gente pensa nessa mulher cósmica, né, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e a gente vai para a alusão lá de Gênesis 37, de 9 e 10, você vai ver que, mesmo ali, quando José tem o sonho, ele vê uma entidade, porque ele não vê uma pessoa só se prostrando a ele. Ele vê Jacó, que é o pai, e Jacó interpreta como sendo ele.
Ele vê Raquel, que também, quando o sonho se concretiza, ela nem lá está presente, porque ela já havia morrido quando gerou o Benjamim. Então, mas você tem Raquel, Jacó e os 11 filhos de Israel. Então, você tem um conjunto, você tem uma entidade, você não tem uma pessoa, a mulher. Quando você vai para o dragão, é a mesma coisa. O dragão do verso 3 não é o Satanás sozinho. Não é o Satanás sozinho, não é o diabo sozinho, não é a antiga serpente sozinha. Porque no verso de número 3 diz: viu-se outro sinal no céu. Eis que era um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, irmãos, essas 7 cabeças e esses 10 chifres nesse dragão vermelho implica dizer, utilizando, porque isso vai para o capítulo 13, quando a gente sai do 12 e vai para o 13, a besta também tem 7 cabeças e 10 chifres. E se nós olharmos o conjunto imperial maligno, você pode pensar no sonho lá de Daniel, no capítulo 7, de 1 a 8, e quando você olha aquele sonho, você vê as 7 cabeças ali e os 10 chifres certinhos. Porque você vê o primeiro animal, que é o leão, que é a Babilônia, é uma cabeça. O segundo animal, que é o urso, que é a Medopécia, tem uma cabeça, duas. O terceiro animal, que é a Grécia, o leopardo, você tem, ele tem 4 cabeças. Então, 4 cabeças do leopardo, com uma do urso, com uma do leão, você tem 6 cabeças. E quando você vai para o monstro, o grande monstro, que é a quarta besta lá, de Daniel, tem uma cabeça. E já faz o quê? 7. E quando você vai para o monstro, ele tem também 10 chifres, que é então, você olha aqui, 7 cabeças e 10 chifres, é um conjunto. Porque quando você vai para o capítulo 13, é bom só a gente ir nesse capítulo 13 e voltar, só, irmão Almir, para poder a gente fazer essa comparação, porque é uma entidade, também é algo corporativo, é Apocalipse mesmo. Agora é no 13, é só ir para o capítulo 13. Já está aí, isso já está no Apocalipse. Aí sim, vai para o 13. Aí no 13, quando a gente vai, ó, aí você tem no verso 2: e a besta que vi, a besta aí, no caso, essa é a besta futura, é a questão do escatom. Aí você tem a besta que viste era semelhante ao leopardo, que é o terceiro animal, o Império Grego, e os seus pés como de urso, que é o Império Medo-Persa, lá em Daniel 7. Aí você tem o leopardo, que tem as 4 cabeças, o urso, que tem uma, que é a Média Pérsia, a boca de leão, que é a Babilônia, aí vai para 6 cabeças, e aí entra o quê? A besta, né? A própria besta, quando você fala, a besta, que tem uma cabeça, são as 7 cabeças. Então, você tem a junção, olhando para o capítulo 7 são 4 bestas, mas se você pegar isso e ir para capítulo 2 de Daniel, e você vê aquela estátua imponente que tem a cabeça de ouro, o peito, o peitoral e os braços de prata, e o ventre de bronze, e os pés em parte de barro e parte de ferro, você vê que aquela estátua, ela é um império derrubando o outro, mas no final das contas, no escatom, essa estátua volta imponente, e a pedra que é Jesus Cristo, lançada sem auxílio de mãos no capítulo 2, ela bate nos pés da estátua, que tem 10 dedos, que são os 10 chifres do animal lá no capítulo 7. Agora, os 10 dedos dos pés são esses 10 reis que vão apoiar a besta. Então, a pedra, sem auxílio de mãos, ou bater nos pés. Mas o que eu quero dizer com isso, nós já falamos sobre isso em outras lives, mas o que eu quero dizer nesse conjunto é que isto aí denota essa estátua que vai voltar à tona, essa estátua que vai voltar à tona é o próprio conjunto dos animais que vai voltar à tona. Então, quando você volta, irmão Almir, para o capítulo 12, você vai enxergar uma mulher que é uma entidade corporativa,
um dragão, que é uma entidade corporativa, e capítulo 12, irmão Almir, aí você pode colocar. Então, se eu olho, aí eu olho para essas primeiras três, digamos assim, três pessoas, entre aspas, a mulher, o dragão e o filho varão, se a mulher e o dragão são entidades corporativas, o que impede de o filho varão também não ser uma entidade corporativa? É um dado. Mas ainda assim, se nós baixarmos um pouco mais e a gente ir para a questão espiritual, para a batalha espiritual, quando você tem no verso de número 7, vamos aí para o verso 7, e aí você tem Miguel, Miguel aí Miguel, é o anjo Miguel, mas não só. Quando você olha aí para a questão, você vai ver aí que é um batalhão de exército, é uma corporação encabeçada por Miguel, mas ele não está só, ele está junto. É Miguel e seus anjos. E no mesmo versículo você tem esse dragão que é o diabo e Satanás, também agora antes nós falamos do conjunto imperial, mas agora a gente fala de um conjunto de seres malignos, um conjunto espiritual. Você tem de um lado Miguel e a corporação angelical, e você tem o dragão e a corporação angelical. Então você não tem no texto do capítulo 12 uma pessoa só nos grupos. Vamos dizer assim, grupo um, a mulher é Israel, é uma corporação, são judeus salvos do Israel étnico. O dragão é o conjunto político dos reis da terra, formando o império para batalhar contra Israel, a mulher. Mas, ao mesmo tempo, você tem no céu, nos ares, no segundo céu, Miguel e uma corporação. E você tem o diabo e uma corporação. Então, todo o texto tem corporações. Como é que a gente vai individualizar o filho varão nesse pensamento? Essa é a questão primeira que a gente traz do simbolismo. Mas também tem uma questão gramatical no texto, e aí a gente volta aí, irmão Almir, pode grifar aí o verso 5. Quando você tem aí uma expressão porque esse texto aí, meus irmãos, ele é um texto, o Apocalipse, ele não tem citações diretas. Naquela questão que a gente começou, das abordagens hermenêuticas, a gente falou aqui, inclusive eu dei um vídeo para os irmãos de um podcast que eu participei com o pastor Leandro, lá do Rio Grande do Sul, sobre o uso do Antigo Testamento no Novo. Qualquer coisa, se os irmãos quiserem que eu mande de novo, eu mando para os irmãos analisarem o uso do Antigo Testamento no Novo. Então, no uso do Antigo Testamento no Novo, a gente tem 352 citações diretas dos autores do Novo Testamento e também daqueles que deram discursos, como Jesus, Estevão, Filipe, e os escritores, 8 ou 9, né? Se Hebreus foi escrito por outra pessoa que não Paulo ou Lucas. Pode ter sido também Clemente de Roma, Barnabé, Apolo, e por aí vai. Então, eles citam, eles citam 352 citações, chamadas citações diretas, formais. O Novo Testamento só tem 4 livros que não tem citação do Antigo, que é Filemão, primeira, segunda e terceira João. Os outros todos têm citações. Mas, além de citações diretas, eles têm alusões ou eco, entre 400 a 4.000 alusões. E o livro de Apocalipse, que não tem nenhuma citação direta, ele tem 331 alusões. E aí nós temos duas alusões nesse versículo 5. Duas alusões.
quando João estava escrevendo esse verso 5, ele estava pensando em dois textos veterotestamentários, que a gente vai dar uma olhada, pensando no que é colocado. Deu à luz um filho homem. Filho homem. Essa expressão que é traduzida mais por varão, varão, filho varão, aí filho homem, é a expressão que Ruion, é Arsem, Arsem. Aí a gente fica pensando assim, a expressão Arsem no grego, nesse grego de João, que alguém disse, o Apocalipse é o grego mais fraco do Novo Testamento, e é o mais fraco, é o mais fraco do Novo Testamento. Teve gente que achou até que ele não deveria entrar no cano por ser o grego mais fraco. O João, quando escreveu o Apocalipse, ele cita o nome dele. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Ele diz, não era costume de João fazer isso. Alguém duvidou até que João escreveu, porque quando ele escreve o Evangelho, ele fala, ele se apresenta como aquele discípulo a quem Jesus amava, ele não se identifica como João, e ele não se identifica como João nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira carta. Mas, e aí alguém acha que não, mas com certeza aqui nós temos o Evangelho escrito por João, com quase 100 anos de idade. E quando ele usa o Arsem junto com o Ruyon, há uma coisa aqui bem interessante. No grego, o Arsem ele está no gênero neutro. E não é normal na língua grega você ter o substantivo, o substantivo, ruios, ele está no gênero masculino e o arsem está no gênero neutro. Então, isso é difícil acontecer, porque naturalmente a gramática grega exige, se trabalha com a gramática grega, se é substantivo neutro, adjetivo neutro. Se é substantivo masculino, adjetivo masculino. Se é substantivo feminino, adjetivo feminino. Então, assim, irmãos, se você já coloca filho, para que colocar homem? Para você diferenciar o masculino do feminino, só basta filho, porque não é filha. Entende? Não é filha, é filho. Então, se ele colocou o arsen, que é neutro, pode dar ideia de uma corporação. Pode dar ideia, pode ser que João estava dando ideia de uma corporação, porque se fosse uma pessoa macho do gênero masculino, ele colocaria no substantivo masculino adjetivo para reforçar. Filho, homem. Filho, homem. Mas está filho, homem, masculino neutro. Esse é um dado. E aí, quando a gente tem filho, que pode ser menino, tranquilo, a gente pode ir, Momi, para a questão, voltando à alusão de Apocalipse, de Isaías. Ele faz uma alusão a Isaías pela expressão homem, pela expressão arsen. Indo para Isaías, se a gente pegar a Septuaginta, a gente vai ter o arsen lá. Então, em Isaías 66, versos 6 e 7, a gente lê. Vamos lá. Isaías 66, versos 6 e 7. Então, quando você vamos pegar 7 e 8, fica melhor. 7 e 8. Aí ele diz, antes que estivesse de parto. Veja, é uma figura que João usa lá como alusão.
João está pegando uma alusão a esse texto, ele não está pegando uma citação direta. Ele está falando, porque esse texto fala de Israel. Essa que está de parto, e inclusive é a figura escatológica para a tribulação e Israel na tribulação, porque Israel na tribulação, por isso que nós não estamos no princípio de dores, porque as dores são de parto de Israel. As dores são de parto de Israel. Então, antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Veja, não tem aí filho, tem aí a palavra tecnem. Claro, aí é hebraico, não seria tecnem, mas a gente está pensando assim, pensando na Septuaginta. Se você vai pegar a Septuaginta, você vai ter essa expressão grega. Mas veja bem, um menino aí não é um menino. Esse é o detalhe. Você não tem um menino. Então, quando João pensa nessa alusão e puxa essa alusão para lá, tem tudo a ver, porque ele está falando aí, esse menino aí é uma corporação, esse menino aí é a nação de Israel. É Israel dando à luz a filhos, filhos que vão ser trabalhados e salvos na tribulação. Então, quando ele diz, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra. Aí você tem uma terra, é o menino. Num só dia, nasceria uma nação é o menino. Então, você tem uma terra, o global, uma nação, o global. Mas mais que isso, uma nação de uma só vez é o global, uma terra é o global. Mas quando diz no verso, na parte C do versículo, mas Sião esteve de parto e já deu à luz, e aí pluralizou. O menino se tornou a corporação, seus filhos. Então, é um grupo global terra, global nação, global filhos. Mas aí a gente tem uma alusão em cima disso com a palavra é, a palavra teknem, que é a palavra filhos, que lá ruiós, tudo bem, filho, ou melhor, melhor para a gente pegar é a ideia para João seria um homem, que é um menino, um homem, deu à luz um menino, deu à luz um homem. Mas nessa alusão não tem a palavra filho, entenda? Não tem a palavra filho na parte deu à luz um menino. Não diz assim, um menino, um filho menino. Não, só menino. Por que ele botou, parecendo redundante, filho homem, colocou o filho, lá tem filho, aqui não tem filho. Entenda, filho no verso 7 nessa parte aí do menino, do menino. Aí a gente tem esse casar encaixar com o Daniel 7, 13, 14. Vamos lá, irmão. Almir, Daniel 7, 13, 14. 7, 13, 14. Aí você tem a palavra filho aparecendo. E aí diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho, filho do homem, filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, que seria o pai, e o fizeram chegar até ele. Assim, quando a gente olha assim, a gente diz, não, é Jesus, é Jesus. Mas quem disse que é Jesus só? Essa é a questão. Não é Jesus só, esse filho do homem aí. Verso de número 14. Foi dado a esse filho do homem, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, o que queremos dizer?
como João pega filho e varão, lá seria só o varão, em Isaías 66, 7. Aqui seria filho, mas esse filho também não é só uma pessoa. Por que que eu sei disso? Porque a gente vai acompanhar agora o texto seguindo. Você vai para o verso 15. Vamos caminhar com Daniel. Aí ele diz: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Veja que ele já saiu da visão, a visão está no verso 13 e 14, do filho do homem pegando lá, recebendo o reino do. O filho do homem recebe o reino do ancião de dias, que é o pai. O filho do homem recebe o reino do ancião de dias. Aí ele diz no verso de número 16: Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele queria que o anjo decifrasse o que quer dizer esse verso 13 e 14, para essa visão do verso 13 e 14. Eu quero que você me explique, me dá a interpretação disso. Veja no verso de número 17, claro que não é só a do verso 13 e 14, porque essa visão do capítulo 7 é dos animais, dos quatro animais, que a gente já mostrou que os quatro animais são corporações que vão se juntar no final. É uma entidade corporativa e não algo pessoal, né? Mas ele diz, ele pediu a visão, veja bem, verso 17, ele dá a explicação logo. Essa não nos interessa, mas a gente vai ler. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Aí é o verso de 1 a 8, que é a explicação agora que ele está dando desses animais. Ele diz que são quatro reis que se levantarão, aí são os impérios. Vamos seguir. Mas isso aqui é que é interessante, porque quando ele chega no mais aí, ele está falando do filho do homem que recebeu o reino, o filho do homem que recebeu o reino do ancião de dias. Olha o que diz o verso 18. O que é que o anjo interpreta? Ele diz, mas ele pôs no plural. Ele não disse o santo com excisão, como só Jesus, não. Ele disse, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Então não é Jesus só. Então o Filho do Homem ali não é uma entidade individual, é uma entidade corporativa. Ele diz: "Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre de eternidade a eternidade." Os santos, não só o santo dos santos, mas os santos, e o santo dos santos está aí, ou seja, o filho do homem é Jesus, mas o que a gente quer dizer é Jesus corporativamente, é Jesus e mais a igreja, e mais o povo de Deus. Aí, até expandindo mais para além até da igreja também. Aí, quando a gente vai para o verso 22, porque o 19 a 21 é sobre o quarto animal, mas quando vem o 22, ele está explicando. E no 22 ele diz assim, ó, até que veio o ancião de dias. Olha, o pai, lá no verso 13, 14, ele está dizendo, o anjo está explicando, interpretando. Até que veio o ancião de dias e fez justiça, não diz ao filho do homem, como só Jesus. Ele disse: veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos do Altíssimo possuirão o reino, entende? Aí a gente vai para o verso de número 27. 27. Aí diz o 27, ó. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo, corporação dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmão, se a gente lê isoladamente, a gente vai pensar que filho do homem lá é só Jesus. Como se você lê isoladamente no verso 5, você vai achar que é só Jesus e vai dizer que lá em Mateus, em Apocalipse 15, 5, é só Jesus e ali é o arrebatamento ou é a ascensão de Jesus. Aí a segunda argumentação estamos trazendo. A primeira é a questão do simbolismo, a segunda é a questão da alusão. Ou seja, quando João escreveu o verso 5, ele estava pensando na mente dele em dois eventos. Ele estava fazendo alusão a dois momentos.
ele estava fazendo alusão a Isaías 66, 7, 8, e esse texto, essa perícope aí de Daniel 7. De Daniel 7. Dito isto, eu quero fechar, irmão, saindo da Bíblia e indo para o slide que eu mandei para o senhor. O slide. Eu quero só pegar dois slides, irmão, para eu, diante do que eu falei na semana passada e diante do que eu trago agora para os irmãos. Então, coloque aí, irmãos, na tabela do slide. Vamos lá. Vamos para a tabela. Pode passar. Ih, rapaz, aí. Não é esse, não, irmão. Irmão, eu acho que. Deixa eu ver. Pode passando, porque eu acho que a gente chega lá. Será que chega? Acho que chega. Pode passando, que eu quero uma tabelinha que eu coloquei aí. Mas eu acho que eu mandei para o irmão. Porque parece que esse é antigo, irmão. Aí a gente vai para. Qualquer coisa eu mando para o senhor aqui de novo. Deixa eu ver. Eu vou mandar para o senhor. Pode tirar esse da tela. Estou mandando para o seu. Estou mandando para o senhor agora. Pronto. Chegou aí. Esse aí. Esse que eu mandei agora para o senhor. Não, a gente vai perder muito tempo se não a gente não usar esse. Só pode puxar aí para a gente poder. Porque aqui, irmãos, a gente vai trazer uma tabela para a gente trazer, para os irmãos terem a coisa assim bem desenhadazinha. Não é a tabela, é uma tabela que um teólogo criou e que nos ajudaria bastante nessa visão que ele traz para a gente, né? Aí, achou? Chegou aí, Valmir? Aí, pronto, essa tabela aí. A senhor abre aí para a gente, os irmãos poderem ver. Se puder colocar mais aberto um pouquinho, para poder a gente enxergar bem. Aí. Mas acho que aí os irmãos estão vendo bem. Está dando para ver? Então, irmãos, olha, essa é uma avaliação das interpretações desse filho varão. A gente tem as interpretações e vocês vão ver qual é que se encaixa melhor. Então, interpretação, a primeira interpretação, o filho varão é somente Cristo e o arrebatamento é a ascensão, é uma recapitulação. Isso aí é o que a maioria vê. A maioria acredita assim, que o filho varão é só Cristo e que o arrebatamento é a ascensão dele. Vamos ver aqui nas bases. Linguagem aprovado ou reprovado? Na linguagem, ou seja, na gramática, porque a gente tem o uso da palavra harpazo, lá no texto de Apocalipse, enquanto que você tem epairo para a elevação, na ascensão, e você tem anambaino para a subida, ele subiu, anambaino e epairo, é o que está lá. Quando a gente pega as ascensões no Evangelho de Lucas, no livro de Atos, né, no livro de João, você tem essa visão. Então, na linguagem, está reprovado, porque a palavra harpazo não retrata a ascensão, que foi gradual. Se a ascensão foi gradual, Jesus foi subindo gradualmente, a palavra harpazo, que está em Apocalipse 12:5, ela não consegue atender a essa posição.
Se ela não consegue atender essa posição, porque Harpazo quer dizer tirado com violência e não uma coisa gradual, é algo rápido, então já tomou uma pancada aí, não deu certo. Na linguagem, já perde, reprovado. Agora, no resgate, a ascensão de Jesus não foi um perigo, um resgate de um perigo. Enquanto lá diz que o dragão queria tragar o filho varão. Se o dragão queria tragar o filho varão, não foi o que aconteceu na ascensão. Na ascensão, o dragão não tentou, porque o filho foi arrebatado para Deus diante do iminente perigo do tragar do dragão. Então, reprovado também nessa parte do resgate. Está reprovado. A ascensão de Jesus não foi um resgate de um perigo. E três, o destino. O destino. Aí está aprovado, porque na ascensão, o destino, tanto na ascensão quanto no arrebatamento, o destino, os destinos são os mesmos para o filho varão e Cristo no céu. Porque quando Cristo foi assunto ao céu, ele foi assunto ao trono de Deus, ao trono do lado direito de Deus. E quando a igreja for assunta ao céu, a assunta não for arrebatada ao céu, ela vai para o trono de Deus. Então, nesse ponto, o filho varão é somente Cristo, tem três reprovações e uma aprovação. Qual é a quarta reprovação? A identificação não leva em conta as alusões corporativas que eu trouxe aqui, porque para trazer essa tabela eu teria que trazer essas alusões corporativas de Isaías 66, 7, 8 e Isaías 66, 7 e Daniel 7, 13, que o filho do homem lá, visão. Então, essa interpretação não considera o que está em Daniel 7 e o que está em Isaías 66. Então, tomou 3-1. Um tomou 3-1 na primeira, dizer que foi Cristo somente. Dois, segunda interpretação, o filho varão é Cristo, é apenas Cristo, e o arrebatamento é a morte dele. Porque no primeiro caso, o arrebatamento é a ascensão dele. No segundo caso, tem a interpretação que o filho varão é somente Cristo e o arrebatamento foi a morte dele. Vamos ver. Aprovado, porque harpazo pode significar um ataque violento, como na crucificação. Então, Jesus sofreu um ataque violento e aí nós temos, aí está aprovado, né? A palavra harpazo poderia se encaixar se fosse não ascensão, que estivesse falando da morte dele. Agora, a reprovação está no resgate. A crucificação de Cristo não foi um resgate de algum perigo. A crucificação de Cristo não foi um resgate de algum perigo. Então, Cristo, quando foi crucificado, não houve um resgate de algum perigo. Ele, ao contrário, ele passou pelo perigo. Está reprovado, né? Está aprovado no harpazo, está reprovado no resgate. O destino da morte de Cristo foi a sepultura. José de Arimateia, então, o destino da morte de Cristo foi a sepultura. Depois que Cristo saiu da cruz, foi para a sepultura. Só que o filho varão lá, quando saiu de lá, ele foi para o trono de Deus. Ele não foi para a sepultura, não. Então, está reprovado. Outra reprovação é a reprovação do destino. E três, reprovado não leva em conta a alusão corporativa, porque não vai a alusão que o João usou de Isaías 66, 7 e Daniel 7, 13, ela não consegue se encaixar se disser que foi a crucificação. Vamos para o terceiro ponto. O filho varão é só Cristo e o seu arrebatamento o filho varão é só Cristo, e o seu arrebatamento é a ressurreição de Cristo. Aí veja bem, uns dizem que o arrebatamento foi a ascensão, outros dizem que o arrebatamento foi a morte, foi a crucificação, o outro diz que o arrebatamento foi a ressurreição. Vamos ver se está aprovado. Harpazo indica um arrebatamento súbito e inesperado da sepultura. Pronto, tudo bem. Aí Harpazo pode entrar. É que ele foi arrebatado da sepultura. Tudo bem. Aprovado também a ressurreição de Cristo foi o resgate da morte instigada pelo diabo, na questão do resgate. Foi o resgate da morte instigada pelo diabo, o diabo que o matou a Cristo aí. Houve o resgate da morte com a ressurreição.
Joia. Agora fica 2-2. No outro foi 3-1 também, agora 2-2, porque não leva em conta as alusões corporativas de Isaías 66:7, Daniel 7:13. Então, 2-2. Os outros foram 3-1, 3-1, 2-2. Agora, o filho do varão é Cristo em sua união com a igreja, e o arrebatamento é a ressurreição e a remoção da igreja. Harpazo indica uma remoção súbita e inesperada da cova da terra, é o mesmo termo usado para o rapto lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Aprovado. 2. A ressurreição e o rapto da igreja são um resgate da igreja, incluindo a ira do diabo e a ira de Deus. Então, houve aí o resgate. Aprovado, né? Aprovado. E por último, a alusão corporativa se encaixa direitinho. 6, 7, 7, 13. Se encaixa. Pronto, resolvido. Vamos para a segunda tabela. É menor, só para a gente ver, irmão. Segunda tabela, vamos lá. Pode subir mais um pouquinho para a gente visualizar bem. Pronto. Então, o filho varão, agora pensando no Salmo 2, que fala de reger a terra com vara de ferro, Salmo 2:9. Aí a gente tem o filho varão é Cristo, o Salmo 2:9 refere-se ao seu reinado. Aí quando diz que é somente Cristo e o Salmo se refere só ao seu reinado. Reprovado, Cristo expande a promessa do Salmo 2:9 para incluir os santos, quando ele diz: o que vencer também vai reger comigo com vara de ferro. Então, o Apocalipse 2:26 e 27 expande para a igreja, não fica só em Cristo. Apocalipse 12:5, aí a gente tem o filho varão é melhor interpretado corporalmente com base nas alusões de 66:7 e 7:13. As alusões são fundamentais. Aí, reprovado. E aprovado, o Cristo é identificado como cumprimento do Salmo 2:9 no seu retorno como juiz e rei. Sim, Cristo é identificado em Salmo 2:9 como o rei e o cumprimento se dá dele. Então, Cristo vai reger as nações com vara de ferro. Aprovado. Mas não só, por isso que a gente tem o filho varão é Cristo em união com a igreja. Salmo 2:9 refere-se ao reinado de Cristo com seus santos. Aprovado. Cristo expande a promessa do Salmo 2:9 para incluir os santos. Apocalipse 2:26 e 27. E a gente aprovado. O filho varão é melhor interpretado corporativamente com base nas alusões de Isaías 66:7 e Daniel 7:13. E, por fim, no seu retorno como juiz e rei, Cristo é acompanhado dos exércitos dos céus identificados como santos. Apocalipse 19:15 fala que os exércitos do céu acompanharão a Cristo e regerão com vara de ferro e como santos e que reinam com ele. Então, aqui a gente pensando na citação do Salmo 2:9, encaixando, porque são usados 3 vezes Salmo 2:9 no Novo Testamento. Apocalipse 2:26 e 27, promessa à igreja, e Apocalipse 19:15 e Apocalipse 19:15 e Apocalipse 12:5. 12:5, que é esse, que o filho varão vai reger com vara de ferro. Mas não é só Cristo que vai reger com vara de ferro. Os crentes da igreja também regerão. Nós regeremos com Cristo com vara de ferro. Então, o que nós estamos colocando é que a Apocalipse 12, versículo 5, é um forte argumento para o arrebatamento da igreja. Aí, já mais uma vez, colocando no que o irmão Almir trouxe. Mas a igreja não seria arrebatada dentro da tribulação? Não, porque quando você olha o capítulo 12, você vê elementos que mostram. Aí a gente volta para lá, irmão, só para fechar, irmão, capítulo 12, versículo 5 de Apocalipse. Agora a gente vai para o texto. Então, é Apocalipse capítulo 12, versículo 5, ele diz: E deu à luz um filho que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Então, a igreja deu a luz ao filho,
no dia de Pentecostes, o filho varão foi gerado. O corpo de Cristo, pelo batismo no Espírito Santo, se fez presente. A igreja nasceu. O filho foi arrebatado para Deus. Veja bem, o deu à luz está numa distância remota, há 2000 anos, quando a igreja nasceu. E o foi arrebatado para Deus está também numa distância recente. Então, são dois passados. O texto está no passado, capítulo 12, versículo 5. Aí diz, Apocalipse 12, 5. Aí diz assim, voltando aí a fita, 12, 5, aí diz: E deu à luz um filho, homem, recente. Deu à luz quando? No dia de Pentecostes, Atos 2, que há de reger as nações com vara de ferro. Futuro. Futuro em relação ao texto que está sendo registrado. Você tem deu à luz um filho, homem, Pentecostes, que há de reger as nações com vara de ferro, milênio, início de milênio. E o seu filho foi arrebatado para Deus, um passado recente, ou seja, há pouco tempo ali do capítulo 12, lá no capítulo, antes do capítulo 6. Ou seja, foi arrebatado para Deus no arrebatamento, que ainda para nós é futuro, mas aí no registro já era passado recente. O Pentecoste passado remoto, o arrebatamento, um passado recente para o escritor aí no registro do capítulo 12. E aí a gente tem os verbos sendo usados no pretérito, deu à luz e foi arrebatado. E no futuro há de reger milênio. E aí entra o quê? Depois que o filho foi arrebatado, o que é que aconteceu? A batalha no céu, versículo 7. A batalha no céu. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. Então, a batalha no céu, irmãos, ela se dá assim que a igreja, já para começar ali a tribulação, para começar o dia do Senhor. Porque a batalha, eu acredito que ela dura 3 anos e meio, até no meio da tribulação, o Satanás e os seus anjos serem jogados na terra. E aí a igreja sai, e o que é que Miguel tem a ver com a igreja? Miguel não tem a ver, né, com Israel, ele não se levanta, não é pelo povo de Israel, capítulo 12 de Daniel? Mas só que Miguel tem um laço com a igreja, porque é dito em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, lá é dito que para o arrebatamento é preciso ouvir a voz do arcanjo. E como está no voz do arcanjo, e na Bíblia só se fala nomenclatura, de uma forma, numa nomenclatura, né, com o título a Miguel, como o arcanjo, então, quando diz ouviu a voz do arcanjo, certamente estava fazendo referência a Miguel. E Miguel está dando um passe livre para a igreja passar nessa porta aberta que se abre e ela sobe lá para o céu, enquanto a batalha se dá nos ares também, e lá no meio ele derruba o diabo e seus anjos. E diante dessa queda, diz o versículo só para fechar aí, irmão, mais um pouquinho abaixo, aí nós temos, depois que ele é derrubado, aí nós temos a alegria nos céus, versículo de número 12, dando a entender que a igreja está lá arrebatada. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então, tem os que habitam no céu, e quem é que habita no céu aí nesse caso, nesse contexto? É o filho varão que foi arrebatado. E ai dos que habitam na terra, porque os que habitam na terra vão sofrer em detrimento dos que habitam no céu. Porque os que habitam no céu têm alegria agora, porque antes ele acusava a gente. O acusador de nossos irmãos é derrubado. Agora ele acusa a igreja. Como eu acusava lá Jó no passado, que não era nem igreja, mas acusa a igreja, acusa os crentes. E agora ele é derrubado e a igreja faz festa no céu. Então a igreja já está no céu pelo arrebatamento desse filho varão. É isso. Fecho aqui, viu? Agora com o irmão Elias. Respirar, né? Respirar. Enquanto a gente respira, boa noite, irmão Klaus. Chegou um pouquinho depois, mas já está aí faz um bom tempo. Bom ver, irmão Klaus. Pastor Ulisses também já chegou faz um bom tempo, mas estava aí, né? E não tinha como prazer em vê-lo também, amado.
Perguntas? Ou está todo mundo digerindo ainda? Realmente foi demais. Primo, seu som, primo, seu som. Tá, já liguei. Eu só vou fazer um comentário, porque, de fato, quando você lê o versículo 5 e não só pensando em escatologia, mas na escritura como um todo, né? Você lê um versículo e fica só com ele ali, você vai realmente aí imaginar muitas coisas, né? Mas quando se estuda, nós podemos ver que tivemos um grande exemplo aí agora daquilo que foi colocado pelo pastor Evaldo aí. Essas alusões corporativas aí, realmente ela abre bastante a nossa mente em realmente em pensar sobre aí que não se trata apenas de uma pessoa, né, mas de uma corporação. Realmente ficou muito claro. Esse exemplo dado hoje aí realmente abriu bastante aqui a minha mente em relação a isso, né? E louvado seja Deus, porque a Bíblia ela é extremamente profunda, né? E E é um desafio para nós, ela requer que a gente debruce ali, porque não é para qualquer um poder entender aquilo que foi colocado aqui, né? Como que eu vou entender se alguém não me explicar? Então, de fato, parabéns ao pastor Evaldo e aqueles que futuramente também vão ouvir essa live, porque foi muito, ah, assim, preencheu demais aí, né? Nossa expectativa em relação a entender esse versículo 5 aí. Para mim, tá excelente, porque agora bastante esclarecido como foi colocado. E, primo. Pastor Evaldo, eu realmente, eu não sei os outros irmãos, mas até hoje, eu nunca tinha ouvido essa posição, entendeu? Não sei os outros pastores aí, e eu realmente desconhecia. Então, me impactou. Eu tenho uma pergunta, uma colocação, mas primeiro, claro, irmão Daniel, pode fazer a sua, por Não, favor. termina, completa, irmão. Pode Não, completar. não, não, pode É, você, pode ir, eu faço depois. Pastor Evaldo, não é o que eu creio, né? Nem que eu penso assim. Não foi assim que eu estudei a Bíblia. Mas eu vejo os irmãos que são os midi arrebatamento, né? No meio. Esse é o texto que eles pegam como base, pastor? Não, eles Ah, não pegam, não. eles não pegam, são os mesotribulacionistas ou Isso, eu não lembrava a palavra. midi-tribulacionistas. Medo-tribulação. Eles não pegam esse, eles pegam mais o texto da trombeta. Ah, o da trombeta. Eles pegam o texto da trombeta e aí eles dizem que a sétima trombeta lá de Apocalipse porque depois da sétima ainda tem as taças da ira, né? Então, Isso, que é a ele segunda metade. está contido. Então, eles dizem que a sétima trombeta é a última trombeta de 1 Coríntios 15, 51 e 52, e que é a trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, eles dizem que são as mesmas trombetas, só que a trombeta última lá de 1 Coríntios 15 é dito que ela vai acontecer num átomo, que é num instante, num piscar de olhos, enquanto a sétima trombeta, no capítulo 10 de Apocalipse, diz que terão dias, nos dias da sétima trombeta, nos dias, é diferente de um piscar de olhos, né? Nos dias da Exato. sétima trombeta, então já mostra que a trombeta é diferente. Ah, E também, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, foi por volta aí entre o ano 57 e 58 da era cristã, enquanto perfeito. que João escreveu no ano 96. Então, Paulo não tinha em mente as trombetas do Apocalipse
quando falou da última trombeta, porque João não tinha escrito nada. Então, se João não escreveu sobre elas, como é que a coisa fica? Então, não há Ah, nenhuma lógica, mas eles se apegam muito nessa questão das trombetas. Eles não pegam o perfeito. filho varão, porque o filho varão, irmãos, ele dá vazão ao pré-tribulacionismo, ele não dá vazão ao mid e nem ao pós, ele dá vazão ao pré. É isso. Certo. Obrigado, pastor. Irmã Cristina, depois o primo, depois o pastor Ulisses, tá bom? Irmã Cristina, por favor. É o versículo 5, pastor Evaldo, de novo, né? Mas olha, que maravilha, né? O passado, o futuro e o passado recente. Pronto, bingo! Aí bateu. Mas tudo que o irmão falou aí, não querendo parecer nada, mas já está tudo anotado na minha Bíblia. Tudo, lá em Isaías, já está tudo, é corporação, e não é filho homem, é igreja, aqui é não sei o quê, já estava tudo anotadinho, foi só seguindo. Mas esse daqui do quinto eu não tinha anotado ainda, que é o passado recente e o futuro. Puxa vida, muito obrigada, viu, pastor? Realmente vale a pena, viu? Quem não escuta ou quem não vem, só perde. Obrigado, viu, pastor? E aí eu friso bem que isto não é recapitulação. Tudo que acontece no capítulo 12 é futuro, é escatom. Quando a gente fala Perfeito. de que a mulher deu à luz, ele está fazendo uma referência ao nascimento da igreja e uma referência ao arrebatamento da igreja. Mas ele está muito tranquilo aí para falar que esse filho varão vai reger a terra com vara de ferro, que é milênio. Então ele não está fazendo é diferente de alguém pegar o texto e dizer, isso aqui é ascensão. Não é. Isso aqui é o arrebatamento. E uma das grandes provas também nesse versículo é que o filho nasce e o filho é arrebatado. Não diz que o filho morre e é Isso. sepultado e ressuscita. Diz que o filho nasce e é arrebatado porque ele está falando do arrebatamento dos vivos. Claro que no arrebatamento da igreja os mortos também vão ser arrebatados, mas ele está falando de um perigo que está iminente. E aí, quem é que vai ser arrebatado do perigo iminente? Não são os mortos. Os mortos vão ser ressuscitados, mas quem vai ser arrebatado do perigo iminente Quem está são os vivo. vivos. É por isso que ele fala dessa. Trabalha a corporação envolvendo mortos e vivos, mas em si está falando de um arrebatamento tocando os vivos. É isso. Mas está anotado aqui que é escatológico também. Já tinha colocado aqui em cima que é um texto escatológico. Obrigado, pastor. Bom, pastor Evaldo, essas alusões que João cita lá de Isaías e Daniel, ele tinha conhecimento, é, ele fez essa alusão porque ele tinha conhecimento ou foi o Espírito, ou seja, a visão que ele recebeu fazendo essa relação? Aí a gente volta para aquela hermenêutica lá do referente plenior, quando a gente trabalha com o significado e os subsignificados, o sentido e a significância, né? O significado e a significância. Então, aí você tem a dupla autoria, a autoria humana e a autoria divina. Então, quando você pega, por exemplo, Daniel 7, o próprio Daniel vai dizer: Eu não entendi. Ele vai dizer: Eu não Sim. compreendi. Deus, o Deus, o autor, o Espírito Santo, sabe do todo. Mas o Daniel está recebendo está vendo uma visão, o anjo está dando, e o anjo precisa explicar para ele compreender algumas coisas, e tem coisas que ele vai dizer, ele vai procurar a compreensão, e ele vai dizer, isso aí, Daniel, você pode selar, você não vai compreender, isso é para o fim. Quem vai entender é Elias, quem vai entender é Ulisses, é Almir, é Zé Soares, mas você não vai entender isso não. Então, a gente que tem a Bíblia toda, a gente que pode chegar aqui, Daniel não tinha essa coisa, recebeu a revelação. Ele Uhum. que recebeu, o privilegiado é ele que tem a inspiração. Mas a gente tem o texto na mão, a gente tem condições e veja, a gente está fazendo aqui essa luta para entender e tudo, mas tem um monte de teólogo aí que não quer saber, já vai para outros cantos, já vai para outros caminhos. Então,
a gente vai caminhando aí para a compreensão, mas Daniel não tinha esse todo. E por isso ele diz que não entendeu. E ali mesmo ele está dizendo, né? Quando a gente leu, ele pede Uhum. explicação, ele pede explicação. E o quarto animal, eu quero entender mais sobre isso, eu quero compreender mais sobre essa questão aqui do ancião de dias. E aí o anjo vai explicando para ele. Claro que ele vai compreender algumas coisas, vai. Não, ele não quer dizer que ele não compreende, ele vai compreender, porque é profecia, aí é profecia, a profecia está sendo dada. Mas a compreensão plena, ou a compreensão maior, quem tem é quem tem os escritos de Daniel para comparar com Elias, para entender que João, quando escreveu. Agora, João tem uma compreensão melhor do que eles, porque João pegou a alusão de Isaías, pegou a alusão e jogou para Uhum. lá, porque ele estava recebendo uma revelação que quem é que vai ter essa compreensão? O nome do Apocalipse não é de João. Está o título lá, Apocalipse de João, mas não é de João. Quando você lê o primeiro versículo, está lá, Apocalipse de Jesus Cristo, que ele deu Sim. para quem? Para a sua igreja. E essa igreja que agora é madura, está na reta final, prestes a ser arrebatada, é essa igreja que tem essa compreensão, porque a revelação não foi para o mundo, a revelação foi para nós. E é por isso que a gente está batendo cabeça aqui e tentando encaixar as peças para poder entender, porque a revelação foi para a gente. Ah, ótimo, excelente. Recapitulou. Eu realmente havia. Você vê quão profundo é que eu mesmo poderia ter feito essa relação, mas foi bom, pastor, poder recapitular e ficou claro. Obrigado, pastor. Pastor Ulisses e depois pastor Lorival. Bom, boa noite a todos. Respondendo à pergunta do Elias, Russell Norman Champlin, já nas suas obras, tanto interpretação do Novo Testamento, versículo por versículo, como a enciclopédia. Então, enquanto Muito ele obrigado. volta, Ah, voltou, pastor Ulisses? Opa! Opa, eu estou aqui, não estão me ouvindo, né? Não, Não, agora Está estamos. Agora, travado? volta. A gente agora ouviu até quando sim. você falou do Champlin, até aquela parte. Isso. Então, eu já havia ouvido através dele, quando eu estudava para dar aula de Apocalipse. Pegou aí? Ah, então. Não. sim. Não, esse sim, ouvi. Então, você está realmente respondendo o que eu ia perguntar para o pastor Evaldo, né? Ia ver com ele quais os teólogos, enfim, que compartilham desse mesmo pensamento. O irmão falou do Champlin, eu estou com o Champlin aqui do meu lado, estou lendo ele aqui. Isso. Então, Elias, aí eu disse também que, por mais que a visão do Champ seja da primeira, que é Cristo Jesus, aí ele coloca que também tem essa possibilidade, né? Então, ele disserta sobre isso também. Não, realmente é interessantíssimo, fantástico. Eu sei o adjetivo para falar, porque o que o primo falou realmente é uma coisa muito assim. A gente não pode ler um versículo e tomar aquilo como se fosse aquilo, porque existem outras, outras coisas por trás, né? E nós somos abençoados porque nós temos tudo aqui. Nós temos a Bíblia toda para olhar, para pesquisar, temos livros, né? Muita coisa. Se nós olharmos só para 100 anos atrás, eles não tinham metade do que nós temos. Então, assim, a nossa geração, ela é abençoadíssima. Se voltarmos ainda mais algum tempo, aí 400, 500, nossa, eles não tinham nada realmente. Então, nesse aspecto, a nossa bênção é muito grande. Pastor Lorival, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. É, só contribuindo aí, né, com a situação, a questão do 12:5 do filho, a questão do governo dele, né, que é com vara de ferro, é a mesma citada é, em Apocalipse 2 na igreja de Tiatira.
2, 20, 27. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Referindo-se aos que vencerem, né? Também dá para ligar com o Salmo 2:9, né, pastor Evaldo, que fala do governo do filho. Então, só para dar uma ênfase aí no tipo de governo, que na verdade não vai ser aquele reino é, mansinho, passivo, tranquilo, né? Não fala que vai reger com vara de ferro, eu creio que dá um certo clima de firmeza, de rigidez, de justiça, uma justiça assim que não vai ser corrompida, né? Então, mostrando aí o tipo, a natureza do governo de Jesus e da igreja nesse período. Para mim faz muita diferença assim quando nós pensamos que o milênio não vai ser composto apenas de pessoas mansinhas, pessoas tranquilas e tudo. Acho que vai ter uma certa dificuldade, né, para transpor nesse período. Então, eu queria só dar vamos dizer assim, É isso, esse toque, né, o senhor entrou num campo que a gente vai aprofundar lá na frente, que é o milênio, né? E a gente Uhum, está trabalhando com o arrebatamento e traz esse Salmo 2:9, que é a citação, que é a profecia, né? E essa profecia que a gente pensa assim, Davi, ele não tinha toda essa construção, né? Mas aí vem o João e traz três alusões, que não é uma citação direta, três alusões, que estão lá em 2 de Apocalipse 27 e 26, 27, e depois vai para o capítulo 12, 5, que é o texto, e em seguida 19, 14, que já é a vinda de Cristo. E o Senhor traz uma coisa muito interessante, porque isso é uma pancada no amilenista ou no pós-milenista, porque querer dizer que Jesus já está regendo por aqui com vara de ferro, a gente está vendo tanta injustiça e não acontece o que está lá em 14 de Zacarias. Porque em 14 de Zacarias diz: se não vierem adorar o rei, vão ter as colheitas prejudicadas, vão ter, diz que vai apodrecer, eles vão apodrecer pelo nariz. Fala um monte de castigos que serão dados a quem não adorar. Então, muita gente vai ser castigada. Então, não pode ser agora e também não pode botar isso no estado eterno, né? Você diz, no reino eterno, lá no novo céu, na nova terra, como é que vai ter Jesus regendo com vara de ferro no estado eterno? Se ele não tem mais inimigos para colocar por escabelo dos seus pés, como é que vai colocar? Por exemplo, diz o capítulo 11 de Isaías, que é sobre o milênio, né, que trata ali do reino do Messias, que é próspero e pacífico, e ali diz que ele julgará com justiça os pobres. E vai ter pobre no estado eterno? No estado eterno só vai ter rico. Então, nós, então tudo isso já mostra a beleza que é esse capítulo 12, irmãos. É um capítulo excepcional. Excepcional. E aí o irmão o pastor Ulisses trouxe o Norman Champlin, né? Tem algumas dificuldades com as interpretações deles no tocante ao universalismo, né? Mas ele traz também muita coisa boa, né? De dados interpretativos. E a gente tem o fundamentalista, o Ironside, né? Que trabalhou esse argumento, e principalmente o John Nelson Darby, né? Mas o irmão o pastor Ulisses trouxe também alguns escritores na live passada. Quem acionar vai ver lá. Então, a gente não é um argumento que o pastor Ebaldo está lançando, eu estou apenas rememorando para a gente poder não deixar escapar esse argumento. Eu queria até Márcio aqui, como é que ele ia refutar esse argumento em favor do pós-tribulacionismo. Não tem jeito, é um argumento pré-tribulacional
maravilhoso que a gente tem que segurar. Não é só. Tem muitos argumentos que a gente já apresentou aqui a favor do pré-tribulacionismo, mas esse do filho varão, ele é muito bom. É isso, por isso que a gente trouxe aqui para o escatom. Muito bom, muito bom. E hoje não temos mais nenhuma Ô Elias, pergunta. Oi, ô pode falar, Elias, deixa eu pastor. só complementar um pouquinho. Estava dando uma olhada em alguns que creem também assim. É interessante, pastor Evaldo, que é citado também alguns amilenistas e pós-milenistas que têm essa visão também, né? Então, por exemplo, Agostinho, né? Ele tinha essa visão também, né? De que ali era o filho do homem ali é a igreja, né? O corpo de Cristo. E somente isso que eu queria complementar. Agora, Agostinho e pós-milenistas e amilenistas, quando pegam esse argumento, eles tentam pegar, mas não direcionam para um pré-tribulacionismo. Eles relacionam com como o irmão Almir fez aquela pergunta, se não poderia também trazer para dentro da tribulação. Eles pegam para jogar para o pós-tribulacionismo, só que não tem lógica, não tem como ser para pós-tribulacionismo. Então, eles dizem conosco que é a igreja, que é o corpo de Cristo, mas eles não sustentam um arrebatamento pré-tribulacional. E é isso que a gente está trabalhando aqui, né? Tá certo. Bom, muito bom. 22, 27, acho que podemos encerrar. Maravilhoso, maravilhoso. Foi Muito uma bom. bênção mais uma vez, um belíssimo estudo. Que sejamos abençoados, impactados, tenho certeza disso. Nossa oração final hoje é do pastor Ulisses. Eu coloquei lá e pedi que ele, por favor, nos encerre com uma oração, pastor. Vamos orar. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Mais um dia, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos finalizando. E mais também uma oportunidade do Escatom se reunir, estudamos a Tua palavra, ó Deus. Continue nos dando sabedoria, continue investindo Teu céu, Pastor Evaldo, com essa sabedoria, ó Deus, que o Senhor tem dado a ele para nos ensinar, ó Deus, a realmente como interpretar a palavra do Senhor no sentido que o Senhor quis transmitir para nós, ó Deus. Então, nos abençoe, nos guarde, seja com cada um que está participando da aula, aqueles também que não puderam chegar hoje, cuida deles, guarde a cada um deles. Quero levar em especial também pastor José Bezerra, ó Deus, que não tem mais participado conosco, ainda hoje estava falando com ele, ó Deus. Continua ali bem e aguardando no Senhor, ó Deus, se é a cirurgia que vai ter que fazer, então que o Senhor abra as portas. Continue abençoando também Dona Maria Donizete, ele tem pedido pelas vistas dela, ó Deus, que o Senhor seja gracioso na vida dela. Então nos guarde, nos proteja, nos dê uma boa noite de descanso. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém, Amém. amém, Amém. 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 Um Boa noite, abraço para irmão. todos, meus queridos. Obrigado. Obrigado, Boa Boa irmãos. noite. noite. Pastor Obrigado. Evaldo, um Para a grande abraço. gravação, Um irmão. abraço para todos. Obrigado, pastor Evaldo. Obrigado, Um pastor abraço a Evaldo. todos. Uma boa noite, irmãos. Muito Boa obrigado. noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Deus abençoe.